30 anos o MPLA está no poder. Okay. É absurdo esperar, é um absurdo completamente, esperar que o MPLA seja poder de novo, não é? Okay. Mas a questão que se coloca, quer ser poder em 2027 para fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Esta é a questão. E outra questão essencial também é que o MPLA tem subestimado os angolanos, é uma falta de respeito. Isso demonstra mal educação. Quando ele diz que vai ganhar as eleições, significa dizer que as pessoas não têm consciência de que está mal. Não é? Mas isso acontece, minha visão, família, eu estou aqui a conversar com um cota meu que é professor universitário. Estás no ar, cota, eu estou no ar contigo. É o professor Rodrigo da Cruz Suama, tá vendo? Vulgarmente conhecido por Príncipe Ngola Fush. RRCSC7. Estou aqui a conversar com um professor universitário, um catedrático, um intelectual, que eu tenho o máximo respeito e admiro os textos que ele escreve e a sua forma de abordar vendo o país, né? Mas relativamente a essa questão, professor, há algo que é extremamente importante levarmos em consideração. Por que o MPLA arroga-se que vai ganhar as eleições em 2027, dizia isso em 2022, disse isso em 2017, disse isso também em 2012, 2008, 1992, antes da independência, né? Antes da proclamação da independência, também já tinha essa certeza e era o que afirmava, e depois sai da sua própria narrativa de que vai ganhar as eleições para violar os acordos de Alvor, instala-se no poder com a proclamação unilateral da independência de Angola no dia 11 de novembro de 1975. Eu penso que há um convite, e eu estive a falar isso com o professor agora, que precisamos frear essa narrativa de que vai ganhar as eleições em 2027. Por quê? Porque há necessidade da elevação da consciência cívica, do espaço cívico e do reforço da própria sociedade civil. Ser um vetor no processo da transmutação, das transformações e da alternância que muitos almejam. Para que o discurso não fica dentro de uma caixa de ressonância político-partidária. Porque, infelizmente, o grande combate político em Angola ainda é polarizado. Então, eu vejo essa necessidade que nós temos hoje, diante de nós, uma oportunidade para esforçar o grande debate nacional. Está vendo, professor? Estamos a realizar o Fórum de Washington com um propósito específico. Neste momento, o fundamental, mobilizar a sociedade civil, tentar lutar que é para unir a sociedade civil num único objetivo, olhar para as eleições de 2027 e apresentar uma proposta por via de uma declaração conjunta. Esta é a visão de Angola que nós pretendemos ter a partir de 2027, mas o combate começa agora, entende? Que é para a gente frear, porque eu concordo contigo, dizer que o MPLA vai ganhar as eleições em 2027, isso até é uma aberração, é uma heresia, é um insulto contra a consciência coletiva do povo. Um partido que governa o país com roubo, com apilhagem, com assassinato, com terrorismo de Estado há 50 anos, há meio século. Então significa dizer, quando ele diz que vai ganhar as eleições, ele está confiado com os instrumentos que são as instituições do Estado. Polícia Nacional, Banca Nacional, recursos naturais. O Estado capturado por ele é nessa perspectiva. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos ficar calados? Não podemos ficar calados. Porque não é normal a detenção, por exemplo, do mano Osvaldo Caolo estar preso porque fez o quê? O que Osvaldo Caolo falou vem do fundo do seu âmago. É consequência da própria situação econômica e social que o país está a viver. E ele é livre.
de fazer as declarações. O general Furtado roubou, não foi parar na cadeia, por que o Caolo tem que estar preso? Por que o general Nila tem que estar preso? Então, eu penso que o fórum de Washington e depois o fórum posterior que vai se realizar em Angola, ele tem a necessidade de estimular o debate nacional e colocar os angolanos no centro da discussão. As academias, os sindicatos, entende, Scott? As zungueiras, os roboteiros, os culpa-patas, as autoridades tradicionais. Nós devemos discutir o país. Nós quem? Dê-me só um minutinho aí. Ok, professor. Eu tenho estado a ouvir a sociedade, porque eu também ando de vez em quando, e sempre nos candongueiros, nos autocarros públicos, para compreender o sentimento dos angolanos em relação às próximas eleições. Ok. E tenho escutado de jovens coisas que eu sei que o regime ouve, mas se calhar eles não estão a querer levar em consideração. E vou passar aqui, rapidamente, aquilo que eu já ouvi na rua. Ok, claro. As jovens... Alô? Sim, estou a ouvir, professor. As jovens que dizem que o MPLA fazer uma fraude eleitoral vão sacudir a economia, vão abrir os armazéns, as lojas, os bancos. E eu vi até um jovem a dizer, epá, nós vamos tirar, o jovem a dizer que eles vão tirar os multicaixas, metendo os papadas e desmontando os quintais. Veja essa, não é? E um dos jovens disse, não é, num dos candongueiros, disse, olha, mais velho, esses carros que estão aí que não têm equipamentos. Se o alô? Não, sim, estou a ouvir, professor. Um dos candongueiros disse, olha, mais velho, se o MPLA tentar fazer uma batoca em 2027, tá vendo esses carros que estão aí parados que não têm cliente? Ele disse que eles vão ir buscar aqueles carros. Disse, olha, mais velho, não me pergunta onde é que eu vou ir buscar a chave, tá vendo? Uhum. E o outro jovem disse, ele já está vendo onde há caminhões, esses caminhões controlados, vai ir lá buscar quando a poeira baixar, vai começar a fazer desquans a RTC Lugo. Porque Angola tem que, o jovem disse, Angola é como um computador avariado, tem que se reiniciar de novo. Está vendo risco? E Okay. o principal risco é que uns jovens aí num autocarro público que disseram, olha, nós sabemos onde está o poder do MPLA, tá vendo? A juventude tem consciência e está a materializar estratégias também de luta. Ok. O jovem disse que sabe onde está o poder do MPLA. Os jovens disseram que o poder do MPLA não está no palácio, não está nos órgãos de soberania, não está na polícia nem nas forças armadas. Disseram que o poder do MPLA está nos bairros. Yeah, mas eu também... Já vou terminar. Ok, perdoe, professor. Eu estava aí na paragem do Candando, não sei se está verificando. Sim. O jovem disse, olha, mais velho, se você quiser fazer cair o teto do Candando, se começares lá em cima vai te dar muito trabalho. Tens que arrebentar a base. E a base com MPLA está nos bairros. Se eles batatarem, vamos arrebentar nos bairros. Aquelas mamás de bunda grande da obra vão levar cartadas. Está a ver o risco que o MPLA não está a compreender, né? Yeah, porque eu não vejo a necessidade da gente pegar as mamás e entrar por um processo de violência, mas eu consigo compreender mais ou menos as aspirações dos jovens, as suas frustrações, que são consequências da desgovernação desse processo de 50 anos agora. Eu concordo naturalmente. As pessoas pensam, está a ver, professor, uma análise simples, que o poder do MPLA está nas Forças Armadas. Não está nas Forças Armadas. O poder do MPLA não está na Polícia Nacional. O poder do MPLA não está nos serviços da inteligência. O poder do MPLA está suavizado dentro de cada rua, cada beco, cada bairro, cada município, cada comuna. E vou te explicar. Sabe onde é que está o poder do MPLA? O poder do MPLA são os CAPs que estão dentro das comunidades. Os CAPs que as pessoas não conhecem o que é que significa CAP, é C-A-P. Que, né, CAP, como é que é mais ou menos? Comitês de Ação Política.
Se a gente retira todos os CAPs, proíbe todos os CAPs do MPLA funcionarem nos nossos bairros, o MPLA não tem poder de... Porque os CAPs acabam por ser uma espécie de observatório visual, porque é dos CAPs onde consegue saber. Os CAPs hoje estão a fazer o trabalho, sabe de quem, Cota? Da ODP ou da BPV. Está vendo nos anos 80? A BPV. Mesmo aí na paragem, foi um PT. Alô? Sim, Cota. Estou a ouvir, professor. Na paragem aí do Candado, um dos jovens disse exatamente isso. Estás a dizer, o jovem disse que os bufos do MPLA estão nas comissões dos moradores. É aí onde eu estou a te dizer, Cota. Isso existia nos anos 80, que era a BPV, que era a Brigada Popular de Vigilância. Hoje as Brigadas Populares de Vigilância do MPLA se transformaram, só mudaram de nome. Hoje chama-se CAP. Quer dizer, o MPLA está próximo de todos nós. Quando estamos sentados nos bairros a conversar, a falar sobre miséria, o MPLA está ali. Quando estamos a jogar futebol nos bairros, o MPLA está lá. Quando a gente começa a lamentar sobre a vida, o MPLA está no meio. Então, como o problema está identificado, vamos com toda estratégia retirar os CAPs do MPLA ainda em 2026. Amanhã temos um live que é o Live da Nação, em que vamos discutir Angola e vamos analisar a situação dos presos políticos em Angola. O MPLA colocou o Eifoldo Caolo na cadeia para começar a intimidar. Colocou o Tanais Neutro no estado de medidas de coação para intimidar, ou seja, está a instalar o medo. Porque quem vai ganhar as eleições? Quem vai ganhar as eleições? Sim, senhor professor. Isso, a ciência política trata disso. Isso é de regimes autoritários. Ok. Eles querem as liberdades. Ok. Isso é parte do maquiavelismo do MPLA. É um partido maquiavélico. Ok. Yeah. Por isso que a luta deve ser comigo. E aqui agora já não se trata mais só de uma luta de classes, mas é uma luta de sobrevivência. Porque, sendo uma luta de classes, ela está definida entre oprimidos e opressores. Entende? Okay. A luta de classes em Angola é entre oprimidos e opressores. Os opressores são o MPLA, os oprimidos é o povo de Angola, de Cabindo, com Nena do Mar Leste. Entende, professor? A nossa declaração cívica, temos que deixar claro, o MPLA tem que ser classificado como um colono. O MPLA já não é um partido político. O MPLA é uma estrutura neocolonialista no poder. O MPLA é uma estrutura que está no poder com um único objetivo: explorar o povo, matar o povo de Angola, roubar as riquezas, entende? E destruir a soberania nacional. Deixa eu introduzir uma nota para reflexão. Alô? Sim, professor. Eu sou cristão, mas eu fico admirado, tá vendo? Muitos dos nossos irmãos cristãos das diferentes igrejas em Angola, no sábado vão no comício do MPLA e no domingo querem ir na igreja pedir a ajuda de Deus. Veja só o tipo de brincadeira. Pensam que Deus não é um ser sério, estás a ver? Mas eu não olho muito... É por isso que muitos estão nas igrejas, não é? Isso é um recado também para os nossos irmãos da igreja. É por isso que muitos estão nas igrejas. Durante décadas não são abençoados, está a ver? Mas eu consigo... Eles apoiam o opressor, está a ver? Vai no sábado apoiar o opressor que não dá água, não dá educação, não dá saúde, mas no domingo depois vai na igreja para pedir a bênção de Deus. Deus não dá bênção a essas pessoas, está a ver? Porque são hipócritas. Não, eu não vejo muita hipocrisia nesse quesito pelo o fiel. Mas eu vejo muita hipocrisia, muito pelas lideranças das igrejas. Por quê? O indivíduo que é fiel é um indivíduo pobre, ignorante, desinstruído, sem educação.
Nesse oceano de pobreza generalizada, eles vão buscar o Todo-Poderoso uma orientação para pacificar as almas pobres e automaticamente serem abençoados e terem, de facto, alguma vitória social de um crescimento na vida. Agora, a hipocrisia está nas lideranças, porque até o indivíduo que é líder de uma determinada congregação religiosa é um indivíduo que é informado, é instruído, ele lê a Bíblia, ele usa a Bíblia como um instrumento, em vez de emancipar e passar a palavra de Deus aos crentes, ele trabalha para a ditadura, porque é o bispo, é o padre, é o pastor, é que são amigos do MPLA, são eles que recebem malas de dinheiro para mobilizarem nas igrejas os seus fiéis, que é para aparecerem de facto às vezes nesses comícios do MPLA. Então, o que nós devemos fazer é desmontar a hipocrisia, está a entender? Chamar a atenção à igreja, atenção bispos. Ou a gente prega a palavra de Deus e a gente entrega o que é de César a César e entrega o que é de Deus a Deus. Porque o MPLA, para estar no poder, não está lá sozinho. O MPLA é um regime. Mas o MPLA, quando se torna sistema, é porque tem aliados. Os aliados do MPLA, entendes? Os aliados do MPLA é onde estão as igrejas, é onde está a academia cooptada, é onde estão os indivíduos que até estudaram, não querem dar uma opinião, têm medo, são obrigados a bajular. Isso chama-se sistema. É onde está também na própria oposição partidos políticos que são criados. Há partidos políticos que são criados pelo MPLA. Há partidos políticos que prestam um trabalho de servilismo político partidário para o MPLA. São os satélites, não é? São os satélites do Estás a entender? Então, o que é que tem que acontecer? Os cidadãos emancipados, os cidadãos que tenham conhecimento, que conhecem da realidade do país, há essa necessidade de se fazer o chamamento. A Angola tem que entrar para um espaço de uma atmosfera de unidade nacional. Manos, vamos escrever para a Igreja Católica com todo o respeito a SEAST, aos bispos, aos padres. SEAST, a nossa carta tem um teor: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Vamos escrever para igrejas evangélicas em Angola: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Vamos escrever para o bispo Dom Afonso Nunes da Igreja Tocuista: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Vamos passar a mensagem clara ao povo: todo pastor que não lutar contra o MPLA, porque o MPLA oprime, o MPLA mata. Então como é que o MPLA é um partido de assassinos, de criminosos, e você que é pastor, você que é bispo, você que é padre, vai beber com ele? E eu tinha falado isso há uns lives atrás, o professor Rodrigo da Cruz Suama. O MPLA soube arquitetar, a consciência soube arquitetar uma armadilha maquiavélica para controlar as consciências críticas nacionais com a entrega daqueles diplomas dos 50 anos. Todo indivíduo que recebeu aquele certificado ficou amarrado. As pessoas foram lá estranhar, para me dar um certificado, 50 anos mas 50 anos de quê? Você está a ser cúmplice na legitimidade da narrativa do MPLA dos 50 anos. 50 anos de quê? Qual é o progresso que Angola teve? Deixa só parafrasear o arcebispo sul-africano Desmond Tutu. Yeah. Sim, estou a ouvir. Deixa-me parafrasear aqui o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, o anglicano já falecido talvez. Ele disse mais ou menos na década de 90 o seguinte: quando indivíduos que governam um país não fazem a vontade do povo, esse não é governo, é um grupo de bandidos organizados que têm o poder para dominar as pessoas, está vendo? Yeah. Então, o Laborinho é incompetente. Teve no Ministério do Interior zero de prestação pública. Hoje é governador do Kwanza Sul. Provavelmente vai para a Casa de Segurança, porque ele provavelmente é o indivíduo que vai substituir o Furtado. O Liberdade entrou como ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República. É só por um momento. Aquele é um lugar reservado para o Laborinho.
Então, que é para o Laborinho não entrar diretamente com a queda do Furtado, lhe colocaram primeiro a governação, primeiro ensaiaram o Laborinho na administração pública, novamente vai para o Kwanza Sul. Ele está ali no Kwanza Sul, o novo ministro do Estado vai alegar, eu estou me sentindo mal, a minha idade já está muito para frente, preciso ir para a reforma, estou cansado. Então, o João Lourenço não vai ver outro indivíduo, vai buscar o Laborinho como seu parceiro do crime, que é para lhe colocar ali. Estás a entender? Então, eu estou a fazer esse chamamento, esse gancho, que é para encaixar, de facto, naquela dissertação, ou seja, nessa frase do arcebispo Desmond Tutu. O que existe em Angola, temos que deixar claro, são bandidos. O MPLA é um grupo de bandidos, o MPLA não é governo. É um grupo de bandidos, aquele partido é uma máfia. É um instrumento político partidário corporativo, porque o MPLA tem até relações internacionais, usa o Estado de Angola, por via do Ministério das Relações Exteriores, para fazer cooperação bilateral. Essa cooperação bilateral não tem, entende, professor? Não tem benefícios para o povo, não. É que é para o MPLA vender os diamantes, vender o petróleo, roubar o ouro. Estás a entender? Sim, estou a ouvir, professor. Quimbundo. Não, Quimbundo é a língua, nós somos Zambundo. Como estamos no mês de maio, estamos no mês de maio, quero aproveitar dizer o seguinte. Quero aproveitar dizer o seguinte aos Zambundos, aqueles que falam Quimbundo. Nós somos as primeiras vítimas do MPLA. Em 27 de maio, quando estamos a falar de 27 de maio de 1977, estamos a falar de um genocídio contra os Zambundos. E por isso mesmo, os Zambundos devem ser despertados. O MPLA nunca foi a favor dos Zambundos. É só para ver a região dos Zambundos, a começar por Bengo, Kwanza Norte, Malange, parte do Kwanza Sul e Cangola, lá no Ligás. Veja como é que estão a vida social, como é que está aí econômica. No mês de dezembro fui em Dalatando, no Kwanza Norte, em Dalatando, porque eu nasci no Kwanza Norte, fui lá em Dalatando e notei que mais de 90% das casas em Dalatando, mais de 90%, todos têm chapas enferrujadas e as casas todas elas são de adobe. E o mais incrível é que no Kwanza Norte, cerca de 90% dos habitantes daquela província não têm denúncia. Então tem que acabar, os Zambundos têm que dar um basta. Os Zambundos têm que dar um basta. 27 de maio de 1977, estamos em maio, foi o MPLA que nos atacou diretamente. E provavelmente, como muitos dirigentes do MPLA tinham passado em França, eles aproveitaram uma teoria. Havia africanos que ajudaram os franceses a libertarem-se. Mas e depois o que é que aconteceu? Essa elite de militares africanos tentaram reclamar algum privilégio pela participação na luta. O que os franceses fizeram? Mataram. O MPLA aproveitou-se dos Zambundos. Ajudamos o MPLA a chegar no poder e em 1977, isso é que muitos Zambundos devem saber, em 1977 nos deram baionetas. As lideranças importantes do grupo etnolinguístico Ambundo foram assassinadas em 77 a 79. Eu mesmo me lembro, embora criança, estava numa das farras, não sei se alguém está aí lembra-se de farra, e nas madrugadas os mais velhos disseram, vamos desligar os giradiscos, desligar os giradiscos. Todos aqueles senhores da CPP que estavam na farra tentaram voltar nas esquadras, foram abatidos, nunca mais voltaram. Então, nós os Zambundos temos que acabar com isso de que o MPLA nunca nos serviu, tá vendo? O MPLA para os Zambundos foi o seu primeiro carrasco. O MPLA nos assassinou. E quem entende um bocado sobre a Universidade de Angola, até mais ou menos 2007, não havia muitos Zambundos, porque os mais velhos que tinham estudado na época colonial, todos o MPLA do grupo etnolinguístico Ambundo, o MPLA bateu todos. Aí com terras de Malange,
A polêmica nona brigada, que foi do comandante Benito Alves, tinha sido fundada em Malange, toda ela foi apagada. Há poucos sobreviventes. Nós, os Ambundes, somos a primeira vítima do MPLA. Ok, professor. Eu entendo naturalmente essa perspectiva do genocídio dentro de um grupo étnico-linguístico, e eu estive a falar ainda com o professor no privado, que para mim, a minha maneira de ver Angola, eu vejo Angola num todo. Porque o MPLA dizimou os Ambundos em 1977 a 1979, né? Que é o processo do sangrento do 27 de maio. Mas o MPLA continua a exterminar os angolanos, de Cabinda ao Cunene do Mar ao Leste. Não importa se você é Mukongo ou é Bakongo, se você é Ambundo, se você é Nhanheca Umbe, se você é... Professor, a solução de Angola, já não olho na etnia, mas encontro a solução de Angola no reencontro dos povos de Angola. Nós temos de passar a mensagem clara, povos de Angola. O MPLA é um colono, saiu o colono branco português, entrou o colono negro. O MPLA não é colono, é neocolonialista. Neocolonialismo é uma palavra aglutinada. E pior, por quê? Porque é aquilo que dizia o Cota Santocas. Não, Santocas ou David Zé, mas eu acho que é o Santocas. O neocolonialismo é pior que o colonialismo. A opressão é maior e os neocolonialistas não têm cor, quer dizer, acabam por se confundir conosco. Porque na época colonial, tu consegues saber que o branco e a sua administração são colonos. Na época do neocolonialismo, você não consegue perceber porque lá tem branco, tem preto, tem mulato, tá entendendo? Tem albino. Você está vendo o albino que está lá para fazer mal no povo de Angola, não é o Celso Malovonec. O preto que está lá para fazer mal no povo de Angola não é o João Lourenço. O branco que está lá não é o Batistas Borges. Então, o neocolonialismo, ele tem uma vantagem. Ele não te demonstra a pigmentação. Mas os efeitos colaterais da opressão e da humilhação vêm da estrutura. Então, o MPLA é uma estrutura neocolonialista. Há necessidade de os povos de Angola. Vamos sair do Fórum de Washington, Cota. Vamos realizar o grande Fórum do Cidadão. E eu já apresentei essa proposta ao professor. Apresentei essa proposta ao professor. Depois do Fórum de Washington, vamos realizar o Fórum do Cidadão. Que é para discutir Angola. Que é para dizermos que vamos para as eleições em 2027 para tirar o MPLA. O nosso objetivo daqui para frente é mobilizar o povo só para tirar. O MPLA deve sair do poder. Não importa que meios necessários vamos ter que usar. Se for para usar recursos radicais, vamos. E é legítimo. É legítimo. Quem é que te disse que um cap do MPLA tem que estar instalado no meu bairro para fazer o quê? Se no meu bairro eu passo fome. Quem é que te disse que a bandeira do MPLA tem que estar instalada? Sim, sim. Sim, sim. Porque nós temos que tentar dizer aos angolanos que o medo de morrer tem que acabar. Porque a pessoa não morre só por enfrentar uma ditadura. Pode morrer de diarreia, de cólera, de HIV, SIDA, de paludismo, de Covid, etc. O medo de morrer, a morte é inevitável, sabe? Basta nascer. Porque é o medo da morte que faz com que muita gente tenha medo de defender a República. Tá? Ok. E nós temos que dizer o medo de morrer tem que acabar, porque na verdade todo mundo vai morrer. O presidente José Eduardo Santos deixou-nos, não morreu. Sim, sim, professor. O mais velho Nandão morreu. Estás a ver? Ok. Paulo Teixeira Júnior morreu. Então, o medo de morrer é um medo que escraviza, estás a ver? É isso que as pessoas têm que dizer, não é? Ok. É o que eu estou a dizer, tá vendo? Porque há essa necessidade. 2027, o combate é povo contra o MPLA. Quem está aí do outro lado? Entrou alguém? Sim, Mano Guença, bom dia. Não pode ver, mano. Está a se esconder? Não estou. Hã? Não estou. Irmão, como é? Estou bem, bom dia. Não, há pessoas a entrarem no live, professor. Como é? Está muito baixo a tua voz, mano. Alô? Não é o professor. Pode falar com que... alguém que entrou no live, professor.
Estás muito baixo, Está mano. Tô te ouvindo audível muito baixo. agora, né, Mano Guedes? Está melhor agora? Estou a te ouvir muito baixo. Ah, agora está melhor. Epá, não te ouço bem, mas epá, em todo caso, desde já, professor, não saias daí do outro lado, mantém-te aí. Mano, desde já agradeço o gesto e a generosidade. Fizeste-me um pedido e eu, logo que vi o pedido, um dos pedidos que estavam a aparecer, cliquei logo, fiz o convite de entrar, tá vendo? Estou aqui a falar com o professor Rodrigo da Cruz Suama. Vamos a ter uma conversa ainda, aí no privado. Eu disse, não, professor, normalmente essas conversas é bom que a gente coloca no ar, no sentido de mobilizarmos e passarmos uma mensagem para o povo. Há necessidade que 2027 não pode ser um ano eleitoral. Tem que ser o ano do grande combate entre o povo de Angola para retirar o MPLA do poder. Mas para isso, estamos a vir do Fórum de Washington, vamos apresentar uma declaração do cidadão de Angola, vamos realizar o Fórum do Cidadão em Angola e vamos apresentar uma declaração nacional. Não podemos ir para as eleições com uma oposição fragmentada. Por exemplo, não podemos ir para as eleições com uma oposição que não tem partidos políticos com ideias claras. E para nós, ideias claras, para nós o povo, e o professor está aí, é dizer que tenho que tirar o MPLA do poder e ponto final. Ninguém pode vir falar que eu estou aí para as eleições. Epá, eu estou lá, vamos combater. Combater quem? Entendes, professor? Vamos combater quem? Tudo tem que estar claro, escrito e assinado. Estamos a ir lá que é para tirar o MPLA do poder. Todo partido, todo líder que quiser tirar o MPLA do poder vai ter que ter o apoio do povo. O povo será um instrumento não usado, mas um instrumento fundamental e supremo para o derrubo do MPLA. Porque se a gente esperar que os militantes votam, não queremos militantes que votam, nós queremos cidadãos que votam conscientemente para tirar o MPLA do poder. Nós queremos um líder com compromisso, sem medo. O MPLA, se achar que vai dar tiro, que tem que matar todo mundo. O MPLA tem que comprar 36 milhões de algemas. O MPLA tem que abrir... Alô? Sim. Mas o MPLA, ele sabe conscientemente que muitos dos agentes da polícia são nossos filhos, sobrinhos, são nossos genros, tá vendo? Eu mesmo aqui na minha casa, tá vendo? Tenho um dos netos aqui que o pai dele é polícia, não é? Será que o pai do meu neto vai mesmo pegar a arma para me dar tiro? Ele também é um ser racional, não é? Temos irmãos na polícia, será que o irmão a me ver vai me dar um tiro? O MPLA precisa ganhar juízo, que os tempos mudaram, estás a ver? Ok. Porque nem todo polícia, tá vendo? É um indivíduo inconsciente sobre a necessidade de salvar a pátria. Ok. Porque nós temos polícias nas nossas famílias, cunhados, temos filhos, temos irmãos, temos noras. Uma das minhas noras também é da polícia. Uhum. E nós temos consciência do seu nível socioeconômico. A maioria, vou dizer, a maioria dos polícias em Angola vive situações econômicas e sociais extremas. Uhum. E outra coisa que o MPLA não sei se tem conhecimento, e aproveito a lançar esse reto aqui, para o MPLA resolver o problema de todas as viúvas dos polícias, porque muitos polícias morreram e as suas viúvas estão aí a passar mal. E eu falo com conhecimento de causa. Uma das minhas irmãs, que eu chamei de pai e mãe, depois de mim é uma menina, o marido dele morreu. A minha irmã batalhou, não sei se ela já recebeu dinheiro, o tribunal de cima para baixo. Uma das minhas cunhadas, um dos irmãos da minha esposa, foi da polícia, também faleceu. A esposa dele de cima para baixo, não sei se recebeu dinheiro. Quer dizer, os polícias quando morrem, as viúvas estão a passar mal, resolvem o problema das viúvas. Eu tenho duas viúvas, mulheres da ex-polícia, uma das minhas irmãs do pai e mãe, outra minha cunhada, foi esposa do marido da minha irmã, está aí a passar mal, da minha mulher, não sei se já resolveram o problema. E depois também outra coisa que eu quero passar aqui, vou fazer uma denúncia pública agora.
Em 2017, preste atenção aí. Alô? Sim, estamos a ouvir, professor. Em 2017, um dos irmãos menores da minha esposa foi militar da UGP. Desapareceu na unidade onde ele estava. Tinham-me colocado num posto, desapareceu em 2017. Em dezembro do ano passado, eu escrevi para a Assembleia Nacional. E fui recebido provavelmente dia 15. Dia 15 eu fui recebido. E o deputado que me recebeu, eu coloquei a situação, mas e depois, eu aproveitei de dizer ao senhor deputado que há muitos chineses em Angola que estão a bater os angolanos. Sabe o que o senhor deputado me respondeu? Não, professor. Alô? Sim, estou a ouvir, estamos a ouvir. O deputado me disse que em alguns negócios isso é normal. Eu fiquei assustado. Bater é normal. E numa outra ocasião, antes dele ser deputado, disse que já era administrador municipal. Ok. E numa noite, ele estava num lugar, numa noite no quintal ao lado, estavam a bater um cidadão. Ele disse que bateu na porta, não abriram. Disse que depois deu um pontapé na porta, abriram a porta. Apareceu um cidadão chinês, o chinês disse: Angola é lá fora, aqui dentro na China, mas você é um administrador municipal, vão dizer isso para ti. E o mais grave não foi isso. Ele disse que viu o cidadão com as mãos amarradas, a lhe darem tungos. Não sei se o Gasta se lembra desse termo tungos. Já, lembro-me, Cota. Disse que o cidadão estava a levar uns tungos. E o senhor, na altura, nas vestes de administrador, disse: como essa hora é a noite, deixa de bater. Se queres continuar a bater, bate amanhã. Veja só o senhor administrador. Eu conversei com o advogado para fazer a denúncia, mas o advogado disse: como ele já não está nessas funções, já é extemporâneo, não vale a pena. Então, quer dizer, os angolanos com esse regime estão vulneráveis. Isso é que os angolanos têm que saber, está vendo? Ok. Mas em todo caso ficou o repto, professor. Agradeço o gesto, o professor Rodrigo da Cruz Suama. É uma pessoa. Pesquisem aí. Professor, tu tens uma página do Facebook, pois não? Sim. É mesmo Rodrigo da Cruz Suama, a tua página? Efetivamente. Pessoal, pesquisem aí no Facebook, professor Rodrigo da Cruz Suama. Rodrigo da Cruz Suama. Há uma cena que está acontecendo agora comigo, eu não sei se isso já pode ser público, né, professor? Aquela iniciativa com a Universidade Pontífice de Roma. Não, pode meter, eu já partilhei em grupos da diáspora também, e grupos aqui nacional, tem que sair, tem que sair. Não, eu gostaria que eu fosse o professor a tecer considerações aqui, relativamente a este assunto que eu queria falar, né? Para sair mesmo em primeira mão da tua parte. Marisa, obrigada. Ouve aí, o que está acontecendo comigo agora. Considerando a contribuição do cidadão angolano Nelson Avelino Dembo, mais conhecido por Casta, para o despertar da consciência nesse país, por tudo que ele já tem estado a fazer, desde o movimento hip-hop, o ativismo, estar a revolucionar o debate político digital, há outras coisas interessantes. Nós solicitamos à Universidade de Roma, do Vaticano, para concederem a esse cidadão o título de doutor honoris causa. Remetemos o documento para ser entregue através da Anunciatura Apostólica. Demos entrada do documento para fazerem chegar esse documento a Roma para o seu magnífico reitor e todos aqueles que estão ligados às decisões acadêmicas desta universidade,
para analisarem, estudarem o caso do Gangsta, porque tem a sua trajetória, conteúdo para estudos científicos no âmbito da ciência política, dos estudos sobre a cidadania contemporânea, sobre ativismo no âmbito da sociologia, porque ele está a revolucionar, querendo ou não, estando de acordo com ele ou não, isso é outro assunto, mas a sua contribuição é indiscutível, não é? Costumam dizer contra fatos não há argumento. Nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, fundamentamos o dossiê com referências bibliográficas e remetemos à consideração da Universidade do Vaticano. Eu, sem palavras, né, professor? E, agradeço o gesto dessa iniciativa vossa, que é uma iniciativa acadêmica, que vocês remeteram à Universidade de Roma. Estou sem palavras, só tenho que dizer isso, né? Não sei como agradecer o gesto, mas isso não é para agradecer. Okay. Isso é resultado da tua trajetória, não é? A tua trajetória que construiu os fundamentos que nos motivaram a tomar essa decisão. Não é? Okay. Por isso, se tiveres que fazer um agradecimento, tens que agradecer o próprio Nelson Avelino Tembos, não é? Faça agradecimento a ti mesmo pela tua contribuição. Porque, no fundo, o construtor foi você, não é? Nós só pegamos nos fatos para tentar construir uma narrativa, não é? Baseada em evidências. Não fizemos mais do que isso, está a ver? Por isso, os méritos todos são teus, está a ver? Doutor, estamos aqui, professor. Estamos aqui, professor. E aqui, deixa mais só partilhar uma dica aqui. Alô? Sim, sim. Alô? Não, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Olha, todos aqueles que te atacam, estás a ver? Todos aqueles que te atacam por causa do teu protagonismo, é porque você está a bater lá onde dói mais, estás a ver? Está a tocar na ferida, não é? Okay. É por isso que eles estão incomodados, não é? Quer dizer, o alvo está a ser atingido, não é? São aqueles ataques, simbolicamente, são os gritos, não é? É como se tivesse, ai, está a ver? Quando ele reage, é como se estivesse a dizer, ai, estás a ver? Quer dizer, por isso que você não tem mais como voltar. O caminho é para frente até a vitória final, não é? Deus é maior. E eu já disse que eu sou cristão, não é? Ok. Eu já disse a algumas pessoas, todos os angolanos de Cabinda Cunene podem pensar o contrário, mas a minha fé basta. 2027 o MPLA não será poder. Não, eu também estou a falar, eu estou a falar de fé. E vou dizer outra coisa. Eu mesmo acredito também no poder de Deus. Eu, mais um dos pastores da Assembleia de Deus Pentecostal, fomos no monte orar, num dos montes, e disseram que... Não sei se estamos a escutar ainda. Sim, estamos a ouvir, professor. Disseram que lá no monte já havia cidadãos há 3 meses destacados. Ora, ontem lá não tem como resistir. E sabe por que fomos no monte? É porque esses senhores trabalham com magia negra, está a ver? Okay. E vou dizer a um dos irmãos que está agora na igreja conosco, ele foi deputado da bancada parlamentar do MPLA e diziam que iam dormir nos cemitérios, está a ver? Ok. E outra coisa, desculpa o que eu vou dizer, alô? Sim, estamos a ouvir, professor. Desculpa o que eu vou dizer, ele disse, abriu mesmo o baralho, disse, olha, às vezes, quando se tocava 12 horas, ele tinha que ir no WC comer fezes para ter bom desempenho parlamentar. Quando ele abrir a boca aí na sessão, é um espião, tá vendo? Esses são sujos, é por isso. Imagina comigo um deputado que comia fezes. Isso não foi... Tá vendo? Um deputado que comia fezes, tá vendo? A passar diante de um contentor de lixo, vê uma pessoa comendo lixo, ele não sente absolutamente nada.
E para terminar essa parte, há uns dias atrás, alô? Sim, sim, estamos a ouvir, professor. Há uns dias atrás estava na igreja, na casa do meu pastor, e um dos nossos evangelistas também contou a cena do irmão dele. Tá? O irmão dele também estava ligado a esses senhores aí. Então, foi também mexer, só que lhe disseram para relacionar sexualmente com a velha. Como a velha dele está na igreja, não deu certo. Ele disse que o senhor começou a transpirar tipo água. Levaram-lhe também outro macumbeiro para destruir aquela parte, não pegou. E eu perguntei como é que o irmão dele está a sobreviver agora. Sabe o que o nosso evangelista disse? Alô? Sim, sim, estamos a ouvir, professor. O nosso evangelista disse, ele primeiro pediu desculpa, disse para vão me desculpar. O irmão dele só está a se alimentar já de fezes. Bem feito. A macumba dá nisso, tá vendo? Querem ficar no poder com feitiço e nós já demos conta também, é por isso que estamos a orar. Okay. E eu vou... Alô? Sim, estamos a ouvir, professor. Usando da minha própria fé, eu vou profetizar agora, tá? Ainda estou no ar, não é? Ok. Alô? Ainda estou no ar? Estamos a ouvir, professor, estamos a ouvir. Eu vou profetizar pela minha fé. Todo angolano ou estrangeiro que tentar ousar fazer uma fraude eleitoral, esse ano ele será ferido de loucura e cegueira. Repito, pela fé e pela autoridade espiritual divina que Deus me deu, todo angolano ou estrangeiro que tentar envolver-se num processo de fraude eleitoral para 2027 será este ano ferido de cegueira e loucura, em nome de Jesus Cristo. Okay. Brincadeira tem hora. Yeah. Terminou. Há aqui uma questão, professor Rodrigo. Se nós analisarmos que a igreja teve um papel preponderante no processo da luta de libertação nacional contra o colonialismo. Por exemplo, quando a gente olha o 4 de fevereiro, a narrativa que o MPLA vende é que guerrilheiros do MPLA pegaram katana, assaltaram a Casa de Reclusão, a cadeia de São Paulo, para ir libertar os outros presos políticos que ali estavam. Isso é mentira. Isto é extremamente mentira, povo. A iniciativa... Desculpa, senhor professor. A iniciativa foi de um padre que nasceu até na terra do pai da minha mãe. O pai da minha mãe, o cônego Manuel das Neves. O cônego Manuel das Neves é contemporâneo do pai da minha mãe. O meu avô, o velho Domingos do Gulungo Alto, é contemporâneo do cônego Manuel das Neves. O meu avô era preto, o cônego era mulato. Cresceram junto no Gulungo Alto, depois cada um seguiu a sua vida. O meu avô vai parar mais para o norte de Angola, nos cafezais do Zaire, onde consegue conhecer uma mulher lá do lado do Uís, que é do lado do Uís não, entre o Uís e entre o Uís e o Bengo, no Nambangongo. A dona Antonica Dembo do Nambangongo é a mãe da minha mãe, porque o meu pai e a minha mãe são quase, praticamente são primos. O meu Dembo vem do meu pai e vem da minha mãe. O Osvaldo Carrolo, o Carrolo dele, está dentro também do nome do meu velho. O meu pai, não vou dizer o nome, é Carrolo Dembo. Então, quando o professor chama a atenção aqui dessa narrativa da profecia, de profetizar, isso é muito pesado, tem um peso substantivo. É preciso falarmos com a Igreja Católica. É preciso falarmos com as igrejas evangélicas em Angola. É preciso chamarmos a atenção aos pastores. Sim. Desculpe-me só, professor. Depois desses dois fóruns, todas as igrejas vão ser intimadas. Porque o Ismael não pode ser só um pastor de fazer milagres e meter fatos caros. Está errado. Isso está errado. Quando você faz milagre... Desculpe-me só. Dê-me só um minuto aí. Ok.
E sobre a questão da igreja, eu até partilhei a minha carta que eu fiz. Em 27 de março de 2025, em 27 de março de 2025, eu escrevi uma carta de 3 páginas. Fui levar lá na sede da CEASTES. Entre tantas as coisas, eu pedi aos bispos da CEASTES para influenciarem o MPLA para negociar uma transição pacífica, porque todos os indicadores dão-nos certeza de que o MPLA não tem absolutamente o mínimo de alternativa para ganhar eleições verdadeiras em 2027. E deixa também dizer, o Rodrigo da Cruz Plama, o Cruz... Sim, professor. Alô? Estou a ouvir, professor. O Cruz é do lado materno. A minha mãe é da família da Cruz, que é uma família muito extensa. A família da Cruz está representada no Kwanza Norte, Malães, Kwanza Sul e aqui no Zaire também no Zeto. No Zeto, sim. No Zeto, o meu falecido avô que nasceu a minha mãe foi o senhor Sebastião Jorge da Cruz, irmão mais velho. Presta bem atenção, alô? Sim, estamos a ouvir, mais velho. Eu sou neto do Sebastião Jorge da Cruz, irmão mais velho do Domingos Coelho da Cruz. O Domingos Coelho da Cruz, nacionalista, foi irmão menor do irmão do pai da minha mãe. Ok. Repito, Domingos Coelho da Cruz, nacionalista, foi irmão do meu avô, pai da minha mãe, irmão menor. Domingos Coelho da Cruz, em 1960, presta atenção, porque eu também conversei com muitos mais velhos. Domingos Coelho da Cruz, em 1960, era secretário-geral do MINA. Não sei se já ouviu falar do MINA. Sim, professor. MINA, Movimento de Independência Nacional de Angola. Em 1960, o meu avô, Domingos Coelho da Cruz, foi secretário-geral do MINA. O presidente foi Manuel Pedro Patagira. Domingos Coelho da Cruz, vou terminar. Domingos Coelho da Cruz foi amigo direto do presidente Agostinho Neto. E a verdade é que Agostinho Neto só entre 1962 no MPLA. E o MPLA foi fundado em 1960. Isso eu conversei com mais velhos e está documentado. Isso desde dezembro de 1956. Isso cientificamente se diz, é um hipógrafo, não é? É uma versão oficial para tentar justificar. Mas o presidente Mário Couto de Andrade, isso está documentado no livro de Carlos Pacheco, que é o nascimento polêmico do MPLA. Okay. Mário Pinto de Andrade terá dito que em 1960 foi 1956, desde dezembro de 1956, foi um ardil político para mostrar à comunidade internacional que o MPLA não era um partido novo. O MPLA foi praticamente ajudado pelo Partido Comunista Português. Sim. Quem foi buscar os cubanos para virem lutar aqui? Não foi o MPLA, foi o Partido Comunista Português. Sim, tem estado... Através do secretário-geral Álvaro Cunhal, que saiu de Lisboa para Havana, para ir buscar os cubanos. Porque o MPLA fazia parte de uma estratégia que nos deu esse neocolonialismo hoje. O neocolonialismo que estamos a viver, isso é um neocolonialismo. Eu que tenho estado... Professor Rodrigo, eu tenho estado a passar essa mensagem aqui no live. O MPLA é o braço extensivo do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, que as pessoas terem aí mais ou menos uma ideia, era o único partido que era oposto ao partido de Salazar e Marcelo Caetano, que era a União Nacional, é isso, né? O nome do partido de Salazar e Marcelo Caetano, ou seja, da ditadura instalada em Portugal, o adversário, o oponente da ditadura, ou do Estado fascista português, era o Partido Comunista. O Partido Comunista, ele também tinha a ideia de colonizar Angola. Assim que caísse a ditadura em Portugal, ia dar um processo de colonização de Angola por outras formas. Então, o que o professor está a dizer aí, e ouvem bem, que eu tenho estado a defender, o MPLA é um instrumento criado pelo Partido Comunista Português, tanto mais que
o próprio Agostinho Neto e o Lúcio Lara, um foi presidente do MPLA e outro foi secretário do partido. Ambos foram militantes do Partido Comunista Português em Portugal. Eles militaram lá em Portugal. O Agostinho Neto tem uma narrativa política heróica, forjada, desenhada, é tudo mentira. Mesmo os próprios poemas do Agostinho Neto, da forma que se divulga, são questionáveis se ele é que escreveu. Porque o Agostinho Neto não era intelectual. É só vocês assistirem os discursos do Agostinho Neto, as entrevistas, vão sentir que é um indivíduo vazio. A narrativa do Agostinho Neto foi construída para ter esse mito que existe hoje. Numa Angola do amanhã. Desculpa só. Dê-me só mais um minutinho. Dê-me só mais um minutinho. Alô? Sim, sim, sim. Alô? Sim, sim, estamos a ouvir, professor. Consagrada Esperança, o livro. Eu, como acadêmico, tenho liberdade acadêmica e científica e posso levantar uma hipótese. Eu levanto a seguinte hipótese. O livro Sagrada Esperança pode ser escrito por uma pessoa, em particular a Maria Eugênia Neto, porque a Maria Eugênia Neto é formada em letras e literatura. Talvez é uma probabilidade, porque a Neto não sei se tinha tanto tempo para escrever, tá vendo? Não sei se tinha tanto tempo, não é? Mas Agostinho Neto é uma narrativa criada no mito. O partido, porque a propaganda, normalmente, os partidos de esquerda têm essa grande capacidade de fazer propagandas e criar os heróis mitológicos. Entende? Porque a construção da Angola moderna, que é a construção da Angola do MPLA, o que nós estamos a viver hoje é tudo na base da construção da declaração da proclamação da independência unilateral. Porque a Angola do Estado terrorista que mata cidadãos, que limita direitos dos cidadãos, é a construção do Agostinho Neto, porque o 27 de maio foi a primeira vez que se fez um experimento de se impor um medo coletivo, decabindo com o Mar Leste. As pessoas não têm noção do que foi, de facto, o terror que o Agostinho Neto protagonizou no 27 de maio. Por quê? Porque a história é uma história camuflada, que fica entre nós, fica nos nossos médios, nas nossas casas, e falamos dentro de um silêncio e de um medo incubado para comer macara no 27 de maio. Quer dizer, somos obrigados até a chorar os nossos mortos. E você vê uma coisa, como é que o MPLA é tão feiticeiro? Um João Lourenço vai entregar corpos, ou as ossadas, de pessoas que morreram no 27 de maio. Teve o descaramento de entregar até, inclusive, ossadas falsas. A família de José Vandone foi fazer um coiso, foi fazer um teste de ADN. No teste do ADN... No teste do ADN... No teste do... Não pertencem à família. Como é que o MPLA chega até esse nível? Gasta dinheiros públicos. Apresenta uma proposta de reconciliação, de entregas de ossadas. Mas a história que se sabe, segundo os mais velhos, os nossos códigos, dizem que o comandante Nito Alves, quando foi assassinado na Fortaleza de São Miguel, hoje é o Museu da História Militar, o seu corpo foi colocado num caixão, despejaram cimento bruto, taparam, levaram o corpo ao mar e lançaram no mar. Epá, 47 anos depois. Desculpa só, professor. Dê-me só um minutinho, já te falou do comandante Nito Alves, alô? Sim, sim, sim. Se observar o livro de Dalila Cabrita, Mateus, Purga de Angola, a principal divergência começa com o senhor Lúcio Lara. Sim, sim. Porque Nito Alves terá dito numa discussão com Lúcio Lara que podia dizer ao povo que Lúcio Lara era do Partido Comunista Português. Yeah. E Lúcio Lara me achou. Tenta dizer isso se não vou te encostar no paredão. É isso que eles fizeram, tá vendo? Encostaram os outros no paredão. Deixa também aproveitar e lançar um reto ao MPLA. Resolvam, senhores do MPLA, dirigentes do quadro, resolvam o problema de todos os militares das quintas farpas. Deixam de ingratidão. Eu não conheço, estou entrando no caminho na casa dos 60 anos.
Não conheço 10 pessoas que defenderam o MPLA com arma durante 1992 até 2002 que vivem com o mínimo de condições, com o mínimo de dignidade econômica e social. Resolve o problema. Resolve o problema. Há muitos jovens militares que não estudaram, estão aí dispersos, dão condições a esses senhores, porque isso é ingratidão. Isso é ingratidão, não é? Porque eu repito, não conheço 10 pessoas. E quem quiser, depois eu estou aqui, não é? Me contacta para me mostrar 10 indivíduos que estavam no teatro das operações militares como soldados que defenderam o MPLA e têm o mínimo para viver com dignidade. Isso é ingratidão. Segundo as histórias cotas, na qual eu tive acesso à própria literatura e os cotas que presenciaram, né? Nós somos aí da primeira região política militar, né? Nambangongo. Cota, o Nito Alves foi assassinado, foi executado, foi jogado ao mar. 47 anos depois, como é possível o MPLA ter ido resgatar o caixão e as ossadas? Como é possível? Entregaram ossadas falsas à família do Nito Alves, na qual eu sou parente, por via do velho Ngonguame, que é tio direto do próprio comandante Nito Alves. É familiar do meu pai. Entregaram ossadas falsas. Como é possível? Como é possível você reconciliar uma nação se você é mentiroso? Uma vergonha para o Estado angolano, uma vergonha na pessoa do senhor João Lourenço, que tentou vender a ideia do indivíduo reconciliador de que é. Isso é um abuso de tamanha profundidade às nossas culturas, porque para nós africanos o óbito termina com comba. Quer dizer que até hoje, 49 anos, desde o 27 de maio de 1977, os angolanos estão de luto. O óbito não terminou. Nem comba tivemos, nem tivemos a oportunidade de enterrar os nossos mortos. Porque matar, recolher cadáveres e abrir valas comuns, que é para despejar e tapar. O MPLA, este MPLA quer ficar no poder para fazer o quê? Assassinar os nossos irmãos bacongos. A sexta-feira sangrenta de 1993. O assassinato, o genocídio no Monte Sumbe, no Ambo. O MPLA tem que sair do poder. O Laborinho é um criminoso. O Paulo da Almeida é outro criminoso. Que perpetuaram... Desculpa só, professor. Que perpetuaram... Sim. Alô? Sim, estou a ouvir. Alô? Sim, estou a ouvir. Deixa mais introduzir uma nota para despertar os nossos irmãos cristãos. Mais de 90% dos angolanos são cristãos de diferentes denominações religiosas. E é a esses que eu me dirijo. O diabo Satanás tem 3 funções específicas. A primeira é roubar, matar e destruir. E o MPLA faz exatamente isso. Tal como o diabo rouba, mata e destrói, o MPLA também nesses 50 e tal anos, que vai fazer 51 anos esse ano, também rouba, mata e destrói. O que isso significa? Significa que o MPLA representa o trono satânico neste país, está vendo? Okay. Então, todo indivíduo que ainda acredita nesses senhores aqui, que fazem exatamente o que o diabo Satanás faz, o que eles estão a fazer? Estão a se revelar que também apoiam aquilo que o diabo faz, está vendo? Ok. Isso aqui é pecado. Diz-me com quem tu andas e eu dir-te quem tu és. Tá vendo? Se você anda numa organização que rouba, mata e destrói como faz o MPLA e como faz o diabo Satanás, isso demonstra que você não é um cidadão importante para a construção do bem-estar coletivo, não é? Yeah. É preciso mudar de consciência, manos e manas da igreja.
Eu estou na tonga lançando, temos que mudar. Temos que mudar, irmãos cristãos. Estou a falar para aqueles que creem e confiam em Deus. Mudem. Angola depende da nossa contribuição. Não vamos mais apoiar aqueles que fazem exatamente aquilo que o diabo Satanás faz: roubar, matar e destruir. O MPLA rouba, mata e destrói. Tikule no me sue anangolege fangejame. Ele não com a Malange, não com a Kwanza Norte, não com a Bengo, ele kule no me sue. Ou seja, professor, hoje foi de facto, estou aqui diante não diria de um museu, mas diante de um solo sagrado. Vou dizer assim, primeiro pela idade, depois pelas experiências da vida e depois por essa grande, vasta capacidade argumentativa e de conhecimento que tens. Então, não tens a noção do quanto estou feliz. E eu acredito que também aí, é só olhar os comentários na live, de estar diante de um solo sagrado. E eu penso que temos todos os fundamentos possíveis, que é para a gente esquecer as nossas querelas pessoais. Se o fulano não te gosta, se você teve um litígio com ele, mano, esquece. Eu só acho que o primeiro para nós é estarmos concentrados numa só energia, porque todos nós temos um inimigo comum. Eu tenho um camba de Cabinda que me disse: para mano, Gengs, nós não somos angolanos. Disse: mano, você está a passar essa mensagem para mim. Eu sou um indivíduo também que estudei um bocado de história e sei que Cabinda passou a ser parte integrante de Angola em finais de 74, princípios de 1975, né? E Cabinda tem uma história própria, que é o Tratado de Sibulambo com as autoridades coloniais portuguesas. Mas, irmão, se tu estás a me dizer que tu não és angolano, eu até entendo. Mas eu estou a dizer assim, irmão, o que rouba em Cabinda é que explora em Angola. Então, a questão já não pode haver mais. Pensar que é só uma luta de Cabinda. Deve ser uma luta dos oprimidos. É preciso que você que está em Cabinda tenha o grau de solidariedade comigo que você diz que eu estou em Angola. É preciso que eu que estou aqui vou olhar para o meu irmão de Cabinda num grau de solidariedade, porque o combate, vamos combater o MPLA, o inimigo é um, que destrói a província do Zaire, que destrói a província de Malange, quando até o MPLA teve coragem para ganhar as eleições, para justificar a vitória eleitoral. O MPLA dividiu o país, criou mais 3 ou 4 províncias, saímos de 18, fomos para 21. Isso é grave. E estamos pacíficos a olhar. Então, o MPLA só avança quando a gente está parado. Enquanto a gente estiver parado, o MPLA avança, a sua narrativa tem peso. Por isso é que estamos a ver indivíduos como Balixionga, Tito Cambães, Lindo Bernardo Tito, ganham legitimidade nos órgãos de comunicação pública, que é para ir vender a narrativa. Aquilo é um trabalho de brainwash, lavagem cerebral, quer dizer, o povo vai ser obrigado a engolir. Aqueles indivíduos sem escrúpulos, criminosos verbais, que estão a vir defender a narrativa da continuidade de uma estrutura apodrecida que destrói o país. Porque no momento que o Tito Cambage, o Balixionga e o Lindo Bernardo Tito começarem a passar na rua e terem medo, porque eles têm que começar a ter medo. Tem medo por quê? Porque eles acabam por ser os portas-vozes, os estandartes, que fazem a lavagem cerebral na mente dos angolanos. Então, povo, se a gente fica de braços cruzados, não espera mudança. A mudança não vem de quem tem braços cruzados. A mudança vem daquele que se move. E o nosso papel é um papel de emancipar o povo. Vamos esquecer os problemas que temos e vamos olhar no inimigo. O inimigo comum de todos os angolanos chama sempre lá, é que explora em Cabinda, mata a população de Cabinda, viola as mulheres em Cabinda, com o Exército Nacional, o Exército de Angola, em Cabinda comete atrocidades, comete crimes, viola direitos humanos. Oswaldo Caolo está preso, General Nila está preso, o Calupeteca está preso, o nosso irmão, o Trovoada está preso. Manos, e vamos ficar assim a olhar? Não pode. Amanhã estamos a começar o processo do Live da Nação. Vamos vir com o Fórum do Washington. Nos Estados Unidos da América, vamos realizar o Fórum do Cidadão em Angola. Vamos ter que apresentar uma declaração conjunta, vamos chamar as igrejas, os pastores, os bispos, os padres. Todo mundo tem que estar alinhado na luta. Os sindicatos dos médicos têm que estar alinhados na luta. Para mim não esquecer essa dica aqui, alô? Sim, sim, Cota. Alô?
É uma dica importante. Vocês que estão aí na América, se conseguirem se desdobrar até Miami, onde tem aqueles que querem deixar, porque o regime dos cucos, o regime... Não, Cota, você até me tirou a palavra, calma, vou já te dizer. Estás a ver o movimento cubano? Estás a ver o movimento cubano contra a ditadura em Cuba? Está a mandar uma delegação para o Fórum de Washington por via de um cantor, um rapper cubano. Oh, Cota, nós aqui não estamos a trabalhar pouco. Às vezes não dormimos. Vamos para o serviço. Esse ano aqui eu escutei aí uma live de um senador americano. E há uma live, disse mesmo, e também escutei o Marco Rubio aí numa live. Parece que esse ano mesmo o regime não vai resistir. Então dizem essa delegação da Flórida, do Miami, diz que, fazem cair já os dois de uma vez. Não, a delegação, aquele chama-se... Matam já os dois com uma única cajadada, tá vendo? Com um único cajado. Yeah. Não dá mais trabalho. Normalmente é chamada os dissidentes cubanos. São dissidentes cubanos. Radicados em Miami. Os dissidentes cubanos radicados em Miami estão a nos mandar uma delegação. Nessa delegação está a ser constituída por um indivíduo que eu, quando estava em Angola, já tinha contato com ele. Não, depois de eu sair de Angola, já tinha contato com ele. Quando cheguei nos Estados Unidos da América, reforcei o meu contato com ele. Se vocês quiserem pesquisar, vão pesquisar um rapper cubano chamado El Funky. El Funky, E-L. Separa, F-U-N-K-Y. El Funky. O El Funky está vir. O professor lembra-se que há 3 anos atrás começou um processo de uma revolução em Cuba por via de uma música que foi lançada. Esta música que foi lançada em Cuba, que meteu Cuba a abanar as estruturas da ditadura, o rapper é o El Funk, é essa que está a vir no Fórum de Washington. Graças a Deus. Estás a entender? Então há coisas que a gente não pode falar, vai deixar, e as pessoas vão estalar no sentido... Aquela música tem que tocar aí também, tá vendo? Velho, há muitas coisas a virem que a gente prefere, neste momento, trabalhar no silêncio. Aquela música aí tem que tocar, tá vendo? Ok. Yeah, então. Aquela música que eu... Sim. A música que o professor enviou-me. Vai tocar. Fica descansado. Vai tocar e vai continuar, tá vendo? Yeah. Tá vendo? Então, há necessidade de emancipar. O inimigo está posto, está à vistas. O MPLA, esses camaradas, João Lourenço, Laborinho, Furtado, João Martins, que é um dos maiores bandidos da política nacional, que é um indivíduo que é considerado um mafioso sem escrúpulo, que é um indivíduo que elabora. Quem coloca o MPLA no poder é um indivíduo chamado João Martins, que nem aparece. É o homem das fraudes, do que sabe cozinhar. General Miala, você usa a estrutura do Estado para matar os angolanos. Achas que estás a fazer um grande trabalho para o país? Achas que és um périto em serviços de inteligência? Um país cuja soberania nacional está totalmente violada e sequestrada, abusada pelos estrangeiros. Epa, isso é grave. Isso é extremamente grave. É extremamente grave. Então, 2027. Alô, deixa só também passar essa nota importante. É uma nota mesmo importante, alô? Alô? Todos os indivíduos que estão no regime têm que respeitar mesmo a sociedade civil. É preciso haver um respeito de alto nível. E eu vou justificar por quê. Nós da sociedade civil, nós defendemos todo mundo. O próprio general Miala, quando ficou preso, nós escrevemos, há muitos testemunhos, escrevemos para o presidente José Eduardo dos Santos para libertar. Escrevemos, mesmo David Mendes é testemunho, escrevemos para o senhor presidente da República para libertar o general Miala. Houve muita solidariedade da sociedade civil, então nós, os homens, temos que ser respeitados. Segundo, mesmo quando o doutor Raul Danda ficou preso em Cabinda, tá vendo? Alô? Sim, estamos a ouvir, mas alô? Estamos a ouvir. O Raul Danda ficou em Cabinda, nós também organizamos aqui, o David Mendes também testemunhou, um grupo foi lá,
Quando Caçula e Camuling morreram, foram assassinados. Alô? Sim, estamos a ouvir. Alô? Estamos a ouvir, professor. Eu quero que a sociedade preste mesmo também bem. Quando assassinaram Caçula e Camuling, antes dos partidos políticos se movimentarem, eu, Tunga Alberto, mais velho Daniel Tonizinga e outros, incluindo o próprio David Mendes, na altura, criamos uma comissão, está vendo? Criamos uma comissão e dividimos essa comissão em duas subcomissões. Uma comissão foi recebida na Presidência da República e no Ministério do Interior. A subcomissão que o professor Rodrigo da Cruz Suama liderou foi recebido na Assembleia Nacional, foi recebido na vice-presidência do Manuel Vicente, foi recebido no Ministério da Justiça para discutirmos o caso de Caçula e Camuling. Fomos até as últimas circunstâncias, até que os culpados foram julgados e condenados. Então, qual é a grande verdade? A grande verdade é que a sociedade civil está a trabalhar em prol do bem-estar de todos os angolanos. Por isso, exigimos o máximo respeito de todos os órgãos de soberania. Nós também somos um ativo indispensável para a construção de uma Angola onde cada um viva com segurança jurídica, porque em Angola, na verdade, em Angola, ninguém tem certeza jurídica. Aquilo que está na lei, a maioria das pessoas não tem certeza se ela vai se materializar como legisladora para estabelecer. Então, nós estamos a lutar para quê? Para que haja segurança jurídica em Angola, para que cada angolano tenha certeza jurídica. Estamos a lutar para que haja eleições livres, justas, democráticas e transparentes. Estamos a lutar para defender o voto, ou seja, o que nós queremos, nós que estamos na sociedade civil em Angola, queremos que quem chega no poder em 2027 seja aquele que o povo elegeu de fato. O que nós estamos a tentar defender é o seguinte, que ninguém rouba mais o voto dos angolanos, porque o voto é uma propriedade política de cada pessoa. Quando você rouba o voto do cidadão, é como se tivesse a roubar a botija dele, ou tiver a roubar o plasma dele. Isso é que nós não podemos admitir, está vendo? Ok. Yeah. Então, estamos aqui, vamos conversar daqui a pouco, vou ligar para si, vou só fechar o live, professor? Ok. Yeah, despeça só aqui para os internautas que estão a assistir, por favor. Eu agradeço profundamente por todos aqueles que tiveram a paciência, dispensaram-se esse tempo útil para ouvir duas pessoas que estão interessadas, que cada um de nós viva nesse país com segurança jurídica, cada um tenha oportunidades nesse país e que o nosso maior interesse, eu estou envolvido nisso, porque o meu principal objetivo é contribuir para a felicidade dos angolanos. Repito, o meu principal objetivo é contribuir para a felicidade dos angolanos, porque eu não estou preocupado com coisas. Não estou preocupado com coisas, porque eu quando saio da minha casa e encontro angolanos a comerem no lixo, eu tenho sensibilidade para sentir essa dor. Por isso, meus irmãos que estavam a nos escutar, vamos nos unir, vamos libertar a República contra aqueles, como aí o companheiro Gansta disse, o nosso principal inimigo é o MPLA. E vou terminar com o seguinte. Há um mais velho que já é falecido, um Soba, da minha província, quando ele enfrentava as autoridades, mesmo com armas, quando as autoridades lhe estressavam, homens armados, ele ofendia e dizia, ofendia e depois dizia nas autoridades, me matem vocês que estão habituados a matar. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor Rodrigo. Ligo-te daqui a pouco, vou só fechar o live, já? Ok, tá bem. Ok. E a família, então espero, conto com vocês amanhã, a partir das 17 horas de Angola. Vamos fazer o live da nação para analisar Angola de uma maneira geral e, em particular, a questão dos nossos presos políticos. Que métodos, que estratégia devemos usar
no sentido de pressionar o governo ditatorial do MPLA para a libertação dos nossos irmãos. Isso é extremamente importante. Há essa necessidade de se unir Angola. Os angolanos devem estar unidos para derrubar o MPLA. A única força que nós temos não é o voto, é a união. O maior inimigo do MPLA, perdoa, não são os partidos políticos, é a unidade nacional. É Cabindo Cunene, do Mar ao Leste. Se estivermos unidos numa só força, sindicato dos professores, sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos taxistas, das zungueiras, dos culpa-patas, os desempregados, quando sermos uma força definida para lutar, vamos derrubar o MPLA. E isso eu tenho certeza, em 2027 não vai ser fácil para o MPLA. O MPLA tem de sair do poder. Esse é o nosso objetivo. O MPLA tem de sair ainda esse ano dentro das nossas comunidades. Não pode existir nem bandeira, nem capa do MPLA lá dentro. Você vai começar a sentir, o MPLA vai começar a sentir-se fragilizado. Porque enquanto você tiver a bandeira do MPLA hasteada no teu bairro, o MPLA está presente. Significa dizer que tem o CAP, tem comitês de vigilância lá na comissão dos bairros. Mas o indivíduo pobre, desgraçado, não come. É desempregado. Você quer ser informante para fazer o quê? Você acha que as filhas do Laborinho vivem como os teus? As tuas filhas? Acha que os filhos do Furtado vivem como os teus filhos? Você que é bufo. Que está na comissão de moradores. A comissão de moradores é um centro da bufaria dentro dos bairros. O objetivo é vigiar, escrever relatórios, mandar para os serviços da inteligência. Então o MPLA consegue nos controlar. Mesmo a União não precisa meter o pé. Eles colocaram estruturas lá dentro. O Comitê de Ação Política, o CAP, é um centro da bufaria. As comissões de moradores nos bairros é um centro da bufaria. Nos anos 80, era BPV, Brigadas Populares de Vigilância, BPV. Hoje são comissões de bairro, é bufaria. Todo presidente da comissão de bairro nos bairros de Luanda é bufo, todo, sem exceção. Entende? Todos os indivíduos que estão lá são bufos, todos. Está vendo? Há uma frase aqui, como o tio mandou-me. Há aqui um post do Dr. Sérgio Raimundo, ele tem uma frase muito bonita. Ele dizia o seguinte: os que escreveram a Constituição não vivem em Angola. Os que aprovaram até vivem, mas não leram antes de aprovar. Os que escreveram a Constituição não vivem em Angola. Estão lá fora. Nguni que nem vive fora de Angola. Os portugueses que ajudaram a escrever estão lá fora. Os que aprovaram vivem em Angola e nem sequer leram. Olha o desastre que a gente tem. Uma Constituição que foi aprovada para defender um presidente colosso de um partido que administra Angola há 50 anos. Toda a comissão de moradores é um centro da bufaria, é verdade. Os serviços secretos sabem como montar estruturas de espionagem. Olha, criam comissão de bairro. Você pensa que o bairro está organizado por cá? No domingo vamos varrer a rua. Aquele mamba ali. Na segunda-feira ele leva o relatório, porque no dia que a gente varreu a rua, depois não entra. Epa, já varremos a rua, já, como é, epa, vamos jogar futebol. Traz ainda aqui um pincho. Depois umas birras estão falando de política. Epa, o país não está bom. O bufo está ali. Ele ouviu tudo, escreve o relatório. Segunda-feira vai no CINSE. Aonde? Na administração. Na administração tem um delegado comunal, na administração municipal, administração comunal, tem um delegado dos serviços de inteligência, ele entrega aquilo. Estão a entender? Então, os serviços de inteligência têm o controle efetivo do como é que se pensa na rua A do Kazenga, na rua B do Rangel, na rua 15 do Xongorói, na rua 29 do Chitembo, porque as comissões de moradores são células dos serviços de inteligência. Num país sério, em que a administração pública funciona, não precisamos de comissão de moradores para quê? Porque a administração está lá. A administração comunal, a administração municipal, a administração provincial está lá. Então, por que temos que ter comissão de moradores para fazer quê?
São bufos. Está a ver? São bufos. Então, família, saúde é nós a fazer acontecer. Já? Amanhã conto com vocês, a partir das 17 horas de Angola, o live da nação. Vamos carregar todo mundo lá, todo mundo lá. Há essa necessidade de emanciparmos as consciências, elevarmos a consciência cívica nacional. Osvaldo Caolo, irmão, ninguém te largou. General Nilas, ninguém te esqueceu. Mano Trovoada, ninguém te esqueceu. Mangenas, ninguém te esqueceu. A partir da manhã começa um processo da luta. Ou vocês saem das cadeias, ou não haverá eleições, ou haverá sabotagem. Vamos boicotar tudo do MPLA dentro dos nossos bairros, se não libertar os nossos irmãos. Tem que ser assim. Não pode no Kazenga ter bandeira do MPLA. Tira o MPLA do teu bairro. Essa é a campanha. E a família? É nós.